Estamos então de regresso à playlist do Vue.js e para relembrar que se vocês têm acompanhado esta playlist têm certamente a ideia de que ela está mais ou menos dividida em duas partes. E eu quando falo em duas partes falo precisamente do quê? Na fase inicial nós começamos por ver o Vue a atuar de forma muito direta logo imediatamente dentro de uma página de HTML sem a utilização da Vue CLI. E depois passámos bastantes vídeos a falar sobre a Vue CLI. De repente pode surgir aquela ideia errada de que nós só podemos utilizar o Vue numa aplicação criada com a Vue CLI. E isso de facto não é real e nós vimos isso no início desta playlist. Então eu quero aproveitar este vídeo para relembrar e eventualmente aqui recompor um bocadinho as ideias, uma vez que vocês estão a acompanhar este processo de aprendizagem juntamente comigo, que é possível utilizar o Vue e nomeadamente mais alguns add-ons, como nós iremos ter certamente a ocasião de verificar, como é o caso do Vuex. É possível utilizá-los diretamente num projeto de HTML que nós tínhamos feito sem termos que usar uma Vue CLI. Bom, eu vou fazer aqui uma open folder. Não vou estar neste momento a correr npms nem Vue CLI, nada desse género. Eu vou criar simplesmente aqui uma nova pasta e vou colocar aqui app 009. Aliás, vejam aqui a quantidade de testes que nós já fizemos. Então eu vou colocar aqui simplesmente abrir esta pasta e vou criar aqui dentro um fecheiro index.html. Então vamos colocar aqui um index.html e neste index.html vocês podem escrever simplesmente um ponto de exclamação e quando pressionarem o return vão ter uma página automaticamente criada. Então nós vamos de facto neste vídeo voltar muito rapidamente àquilo que foram as raízes desta playlist, apenas para recordar que é possível vocês utilizarem o Vue.js em componentes apenas muito específicos ou em partes muito específicas de um site completo que vocês tenham feito em HTML, em PHP, etc. E relembrando que nós podemos fazer isto desta forma, reparem, eu posso simplesmente chegar aqui ao Google, por exemplo, e colocar Vue.js CDN, por exemplo, ou eu coloquei CND, mas vamos ter aqui a Vue.js CDN, peço desculpa pelo facto, e ele vai-me dizer que na instalação eu posso colocar aqui o Vue.js e reparem que ele tem aqui já o script para eu poder carregar, ok? Sem mais delongas eu vou copiar e vou colocar aqui, ok? A partir deste momento nós temos o Vue.js a funcionar, ou pronto a funcionar na nossa página. E nada disto é novo, eu falei disto logo no início desta playlist. Mas eu quero que vocês compreendam agora que falámos sobre a Vue CLI e sobre os componentes nos fecheiros .vue, que têm um template, um style e também um script, isto é, são compostos por essas três componentes, vamos dizer assim, ou três áreas. Eu quero voltar atrás para vos mostrar como é que vocês enquadram isso num projeto onde vocês vão incluir o Vue.js desta forma, sem a Vue CLI, e dentro de uma página HTML. Então nós necessitamos ter, primeiro, o elemento, ou aquilo que se chama o wrapper, o elemento que vai aglutinar todo o conteúdo da nossa aplicação Vue. Terá que ter um ID com um nome qualquer que vocês queiram chamar. Eu vou colocar aqui app. E agora vamos trabalhar simplesmente no script. E nós temos vindo a verificar que, com a Vue CLI, nós podemos criar múltiplos componentes, etc. Bom, se bem se recordam, nós precisamos aqui, eu vou fazer aqui os meus famosíssimos separadores para separarmos aqui os componentes. Nós precisamos, antes de mais, da nossa instância Vue. Então, para isso, eu posso colocar aqui o seguinte. Vamos colocar assim, let app é igual a Vue, ou neste caso, new Vue. E dentro desta New Vue, o que nós vamos dizer é, vamos abrir e fechar aqui um bloco para opções e informamos que existe um EL que vai ser o seletor que vai indicar qual é o elemento do meu HTML que vai aglutinar toda a minha aplicação. Então eu vou dizer aqui que é o app e depois, vírgula, eu posso colocar aqui, por exemplo, data. E neste caso, este data é escrito desta forma, onde eu posso definir aqui variáveis, por exemplo, o nome, João, e o apelido, separado obviamente por vírgulas, apelido Ribeiro. Nada de novo nisto que eu estou aqui a fazer, ok? O que quer dizer que com esta implementação que eu aqui tenho, eu posso fazer qualquer coisa deste género. Abrir aqui o meu espaço, e agora colocar aqui um parágrafo e colocar string interpolation e colocar aqui nome e vamos colocar aqui um espaço e vamos colocar aqui o apelido.
ok? Vamos verificar tudo isto a funcionar no nosso browser, vamos fazer aqui um Reveal in Explorer, fazer aqui um duplo clique e temos então aqui o nosso sistema a funcionar. Eu vou abrir aqui as ferramentas do programador, ok? Vamos aqui mais ferramentas do programador e como podem observar não existe qualquer erro e temos o View a funcionar aqui dentro. Bom, neste momento imaginem o seguinte, que eu queria implementar aqui algo muito semelhante àquilo que temos vindo a fazer com a View CLI em que temos múltiplos componentes. Bom, então reparem aqui nesta circunstância como é que nós fazemos tudo isto, como é que vem aqui parar neste tipo de escrita de view, que não é eventualmente a mais comum, mas que é possível, como é que vem aqui parar múltiplos componentes dentro do mesmo script. Nós temos aqui um componente, que é um componente específico, que é a instância view, mas eu posso ter aqui um view.component, e este view component é a forma para eu criar um novo componente para além da minha instância view. Componente que eu depois posso utilizar aqui dentro, ok? Porque ele fica automaticamente registado aqui para ser usado dentro deste meu HTML. Então, neste caso aqui, este view component tem dois parâmetros. Um é o nome, e portanto o nome significa aquilo que nós depois vamos utilizar aqui como se fosse uma nova tag de HTML. Eu vou-lhe chamar comp1. E de seguida vamos colocar uma vírgula e vamos abrir aqui um conjunto de opções. E nestas opções é que nós vamos colocar o template e o data. Podemos também colocar métodos, etc. Mas há um que nós não conseguimos colocar. Se bem se recordam, eu vou fazer aqui agora código que não é correto. Dentro dos fecheiros com a extensão .view, okay, como era o caso do app.view, componente.view, etc., nós tínhamos que ter obrigatoriamente um template, okay, escrito desta forma, assim, aberto e fechado, e depois poderíamos ter um script aberto e fechado, e poderíamos inclusive ter aqui um style aberto e fechado. Ora, o que acontece neste caso, quando nós escrevemos componentes desta forma, não é possível fazermos o style. O style não existe neste contexto, ok? É especificamente, está definido dentro da documentação do Vue.js que não é possível utilizar aqui em componentes criados desta forma, sem ser com Vue CLI, etc., colocar aqui CSS, ok? O CSS vai ser naturalmente carregado aqui com fecheiro de CSS, enfim, é muito fácil resolver esta circunstância. O script também não existe exatamente desta forma, mas o template existe. Não é escrito desta forma, e já vamos ver o que é que o script é. O script é a parte lógica do JavaScript. O script pode ser escrito logo imediatamente a partir daqui. Bom, mas o template, que é a parte do nosso componente que vai conter o seu aspecto de HTML, nós temos que o definir. E para o definir, nós escrevemos simplesmente template, dois pontos. E depois colocamos dois acentos desta forma. Okay? Vamos poder colocá-los assim, desta forma. Okay? E agora, eu posso colocar aqui simplesmente um parágrafo. E vou escrever aqui componente 1. Como é que eu vou utilizar este meu componente? Eu aqui dentro já o tenho registado, ele automaticamente fica registado, então significa que como ele existe aqui dentro deste espaço todo, eu posso simplesmente colocar aqui comp1, ok? E colocar desta forma. Então este será o template que será apresentado. Ora, significa que esta primeira linha faz parte desta instância, a segunda linha é aquela que vai injetar todo este template no meu layout. Então vamos aqui verificar, ok? Vamos aqui refrescar e como podem observar, cá temos o componente 1. Se eu quiser criar um segundo componente, bastará para isso copiar este código todo que aqui está, criar um componente, eu peço desculpa pela formatação, vamos colocar isto mais bonito, ok? Chamar a este componente 2, vou colocar aqui o texto componente 2, e a partir deste momento o que eu posso fazer, reparem, não tive que colocar aqui rigorosamente nada para este efeito, como é óbvio, e agora vou colocar aqui simplesmente componente 2. Ok? E se eu agora refrescar aqui o meu código, vamos ter os dois componentes. Se nós quisermos adicionar lógica específica ou particular de cada um destes componentes, imaginem que, por exemplo, nós queremos ter aqui, e eu chamo a atenção já para isso, imaginem que nós queremos ter aqui dois parágrafos, componente 1 de 1 e componente 1, parágrafo 2. Vamos lhe chamar assim. Bom, aqui vamos ter um problema. Porquê? E agora reparem, aparece-me o componente 1, mas o componente 1-2 não apareceu. E porquê que não apareceu? Nós não nos podemos esquecer que temos que ter um wrapper. Isto é, um div, por exemplo,
barra div, que vai depois aglutinar, à semelhança do que acontece com os fecheiros com a extensão .view, que vai aglutinar todos estes componentes. Okay? Ou melhor, todos estes elementos, peço desculpa. Portanto, não esquecer nunca que nós temos que ter um elemento base, okay? Aquilo que se chama o root element, que nos vai permitir depois colocar aqui toda a lógica que quisermos. E, portanto, se eu agora fizer aqui um refresh, já vamos ter a oportunidade de verificar que este é o output da instância, que por sua vez lá dentro tem dois componentes, um que faz este output e outro que faz aquele. Vamos imaginar que nós queremos ter dados aqui dentro. Bom, então nesta circunstância, nós não vamos ter aquele elemento script que nós costumamos ver nos fecheiros .view, mas temos aqui o seguinte, colocamos uma vírgula e vamos colocar aqui data. E neste data, por exemplo, nós vamos ter aqui uma função, function. E isto já não é estranho a todos vocês. Okay? Dentro desta function nós vamos ter um return de um objeto e lá dentro vamos ter as variáveis que quisermos. Por exemplo, valor 1, vamos colocar aqui 100, valor 2, vamos colocar aqui 200. Como podem observar, não há aqui qualquer erro. Se eu agora refrescar, não tenho qualquer espécie de erro na minha consola, tudo tranquilo. Imaginem que eu quero agora apresentar este valor 1 e valor 2. Bom, estamos aqui dentro desta view, eu posso simplesmente colocar aqui string interpolation e chamar valor 1. E aqui colocar também string interpolation e chamar o valor 2. Ok? Vamos aqui verificar, reparem. Temos então os valores ali atribuídos. Vamos imaginar que dentro do mesmo componente eu quero colocar um botão com um evento. Clique. Então eu vou colocar aqui button, barra button. Vamos colocar aqui, clicar. O que eu vou fazer aqui é colocar uma vírgula e depois methods. E dentro dos methods eu tenho que ter atenção a um pormenor muito importante. É que neste contexto da forma como eu estou a desenvolver, eu não tenho um transpiler, isto é, eu não tenho aqui o Babel a funcionar. Isto é, eu não posso criar aqui código de ECMAScript 6 porque vou correr o risco desse código não ser compatível com versões de browsers que não correm ECMAScript 6 ou correm ECMAScript 5. Então eu tenho que ter atenção que não posso escrever, por exemplo, isto, executar, e depois escrever como se fosse uma função. Reparem, não há aqui nenhum erro, mas eu posso ter um problema de execução. Okay? Eventualmente aqui no Google Chrome eu não irei ter esse problema, eu não sei se vou ter ou não. Vamos aqui fazer uma experiência, eu vou colocar aqui executar e vou colocar this.valor 1 é igual a 200. Ou vamos até colocar a 20.000, pronto, ok. Eu quero alterar este valor. Ora, como ele está com string interpolation ali, ele vai ser automaticamente alterado ali. Bom, mas eu tenho que associar o meu botão ao evento click. Então vou colocar aqui o click é igual a executar. Vamos guardar tudo isto, vamos aqui refrescar. Temos aqui o botão, quando eu fizer um clique, reparem como o 2000 funcionou. Agora cuidado, atenção. Eu escrevi o método desta forma, mas eventualmente se eu for utilizar o Internet Explorer, browsers mais antigos, e nós corremos o risco dos nossos utilizadores, ou aquelas pessoas que visitam os nossos websites, estarem a utilizar um browser mais antigo, ou um browser de uma aplicação mobile que não consegue interpretar ECMAScript 6, nós devemos ter o cuidado que, por exemplo, em vez de escrevermos o executar desta forma, nós poderíamos escrever o executar, e atenção que agora vamos ter aqui erros porque faltam vírgulas, etc. Executar é uma function, e dentro desta function vamos ter o this.valor é igual a 20.000. Okay? Então eu vou remover isto que aqui está para não termos de erro. E, como podem observar, automaticamente o sistema disse-me, ok, tranquilo, não há qualquer problema em fazer isto. Agora reparem que o output deste mecanismo vai ser exatamente o mesmo. Eu queria apenas relembrar estas possibilidades que nós aqui temos. Reparem que nós temos aqui um componente view, temos aqui outro componente view, temos aqui a nossa instância que aglomera todos os componentes. E por conseguinte, aquilo que nós temos estado a fazer com a Vue CLI, em que criamos componentes dentro de pastas, em fecheiros separados, etc., também é possível, em certa medida, fazer-se desta forma, quando nós queremos apenas utilizar o Vue para uma pequena parte do nosso website.